Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que Deus, nesta noite, possa abençoá-los com a sua santa e gloriosa presença, assim como paira sobre nossas cabeças neste precioso lugar. Tempo chuvoso sempre inibe muitos irmãos, mas louvado seja Deus por você que subiu à casa do Senhor para celebrá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3, iremos ler do verso de número 1 até o verso de número 19. Livro de Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Para você achar mais fácil, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Conforme você achar o texto, por gentileza, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. É nessa hora que a gente vê quem lê a Bíblia e quem não lê, né? Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Sempre que eu venho a esse livro, duas lembranças me vêm à memória. A primeira, pois foi nesse livro que eu preguei o meu primeiro sermão nesta igreja. E a segunda, porque uma vez pregando isso lá em Propriá, no estado de Sergipe, mandei os irmãos abrir no livro de Abacuque, eu tive que cantar 3 salmos e hino, 10 corinhos e ninguém achava. E aí uma irmã perguntou: pastor, existe esse livro na Bíblia? Eu disse: tenho certeza que sim. Acontece, né? Todos acharam? Diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos na terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu ofendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam-se bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira calca os pés às nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcham com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios e entrou a podridão nos meus ossos. Perdão. Vou ler aqui. É isso mesmo. Né? Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres diante do Senhor, pelo singular e maravilhoso momento que o Senhor nos proporciona, de estarmos aqui reunidos com um único objetivo: louvarmos, engrandecermos, bendizermos o Teu santo nome, sermos alimentados e nutridos pela Sua palavra, pois nós cremos que ela produz vida em nosso coração. Nós cremos que ela é pão vivo que alimenta a nossa alma. Ela é água viva que sacia a sede de nosso ser. Ela é bússola infalível que nos aponta a direção a seguir. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós necessitamos dos Teus santos conselhos. Nós carecemos da instrução do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que melhor possamos Te servir e melhor vivamos nossa vida com o propósito de engrandecer Teu santo nome. Nesta noite, Espírito Santo, Tu que sonda nossas mentes e os nossos corações, Tu que esquadrinha os nossos passos, Tu que nos trouxestes aqui nesta noite, nós Te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, traz edificação à nossa alma, traz consolo ao nosso coração, traz refrigério à nossa vida. Se for preciso, corrija-nos, exorte-nos, repreenda-nos, mas não permita, não deixe, Senhor, que saiamos deste lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e vidas libertas do domínio da morte para o louvor do Teu santíssimo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Da angústia, a confiança inabalável no plano de Deus. É com base nisto que eu gostaria de meditar nesta noite com os irmãos. Hoje nos congregamos atendendo o santo chamamento do Senhor, que nos convoca à Sua presença para lhe render louvor, exaltar Seu santo nome, cultuar a Sua gloriosa majestade e sermos renovados e fortalecidos pela Sua augusta e preciosa graça. Hoje, como fazemos costumeiramente, colocamos nosso amado torrão diante de Deus, pois a própria Bíblia nos ensina que é nosso dever e responsabilidade orarmos por nossa nação e pela pátria onde Cristo nos constituiu. Hoje, não nos colocamos diante de Deus para refletirmos com base em princípios ideológicos, políticos, partidários ou coisas dessa natureza, que tem muito mais dividido do que trazido unidade a esse tão amado país. Hoje nos colocamos diante do Senhor para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, como seu povo, nos arrependermos de nossos próprios pecados, confessarmos a Sua maravilhosa graça e lançarmos sobre Ele todas as nossas expectativas, na certeza de que Deus possui o controle de todos os momentos de nossa vida. Estamos diante de um precioso livro, bem pequeno, é verdade, entre outros comparados nas Sagradas Escrituras. Estamos diante de uma pequena perícope, presente em um diálogo que um homem resolveu fazer com Deus. O profeta Abacuque colocou-se diante do Senhor e clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor que fizesse algo, pois olhava para a sua nação, a terra de Judá,
e nela percebia um cenário caótico, devastador. Aqueles dias eram marcados por profunda impiedade. A religião havia se corrompido, o templo estava profanado. As autoridades eram tomadas de ganância e buscavam apenas os seus próprios interesses. O pobre sofria com mais pobreza, o rico regalava-se com ainda mais riqueza. E diante de devastações imensas, de miséria, de pestilência e de toda sorte de angústia que você possa pensar, Abacuque coloca-se diante de Deus e começa a questionar Deus. E se você depois visitar o 1º e o 2º capítulo, você verá que ele questiona o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não percebe as coisas que estão se passando, o Senhor não vê a maldade dos homens, a impiedade da nação. A terrível vara pesada que pesa sobre nossas costas, por parte daqueles que governam sobre nós, o Senhor não percebe que o juiz torce a justiça e que o mal aparentemente parece prevalecer. Seu coração está tomado de indignação, sua alma está encharcada de insatisfações, e ele coloca tudo isso diante do Criador. O Senhor então responde o profeta, e diz ao profeta que em nenhum momento esteve alheio a todas as coisas que aconteciam. Seus olhos santos contemplavam aquilo que se passava debaixo do sol, e aliás não acontecia absolutamente nada sem a sua permissão, pois não cai uma folha da árvore, se ele não quiser. Então o Abacuque ouve o Senhor dizer que irá levantar um juízo contra aquele povo, que irá trazer uma nação ímpia, hostil, pior do que eles, que irá dizimá-lo, que irá subjugá-lo, que irá impor a eles sofrimentos. E Deus começa a dizer a Abacuque como o seu juízo e a sua santa ira seria derramada sobre aquele povo que dele havia se afastado, abandonado os seus princípios e se entregado às próprias paixões mundanas. Ao ouvir aquela resposta, o profeta fica atônito. Não era exatamente aquilo que ele esperava ouvir da boca de Deus. Não era bem esse tipo de coisa que ele esperava que o Senhor fizesse. E então, como que constrangido e perturbado, ele tenta convencer ao Senhor a tomar outros caminhos, como se Deus não soubesse o que faz, ou precisasse do nosso conselho. Mas então o apóstolo diz: quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem pôde ensiná-lo? Quem foi seu conselheiro? Deus escreve certo em todos os momentos da história. Diante de tal realidade, então chegamos no 3º capítulo. E aqui no 3º capítulo, Abacuque vai finalizar a sua oração, mostrando que o seu coração angustiado é transportado para um sentimento inabalável de confiança, pois finalmente ele compreendeu que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E ainda que Deus destine caminhos com os quais eu não concorde, ainda que Deus nos coloque em situações que aparentemente são confusas, ainda que Deus permita que todas essas terríveis coisas ocorram sobre a face da terra, ainda assim, Ele sabe o que faz, e é prudente confiar no seu plano, pois os seus planos não podem ser frustrados. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Abacuque capítulo 3, e eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos como da angústia o Senhor nos leva à confiança inabalável de que os seus planos são fiéis e verdadeiros. Tais palavras são preciosas, pois é exatamente neste livro, no capítulo 2, no verso 4, em que pela primeira vez surgirá uma expressão que aquecerá os nossos corações a partir do dia 14 de setembro, quando o profeta usado por Deus disse: o justo viverá pela fé. E se é isso verdade, então vejamos o que o Senhor deseja nos ensinar. Veja o que está escrito nos versos 2 e 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem um santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O que é que Abacuque busca no Senhor, diante de tal realidade que fora colocada diante dele? Deus diz: eu trarei o juízo.
Deus diz: eu castigarei esse povo. Deus diz: este povo me deu as costas, esse povo abandonou a minha lei, esse povo negligencia os meus princípios, esse povo persegue os seus próprios caminhos, esse povo adora os seus próprios deuses, constrói os seus próprios ídolos, esse povo mergulhou de cabeça na imoralidade, na promiscuidade, e esse povo tem feito tudo que é reprovável aos meus olhos. Então eu castigarei esse povo. E qual então é a reação de Abacuque? E então, diante do que fica claro perante os seus olhos, o que ele procura no Senhor? Abacuque começa então mostrando-nos que nós também precisamos fazer uma oração. E nós também precisamos ter uma postura intencional diante dos desafios que enfrentamos em nosso tempo. Mas o que é que nós temos que buscar em Deus? O que é que nós temos que procurar no Senhor? O que é que nós temos que colocar diante do Senhor? Talvez a sua oração tenha sido para que Deus mude os poderosos que imperam sobre este país. Talvez a sua oração tenha sido para que Deus tire a vida de homens que você considera ímpios e que tem gerado algum tipo de desconforto e insatisfação coletiva. Talvez a sua oração tenha sido encharcada de ódio, de angústias, de amarguras ou de sofrimentos que você traz na sua alma e projeta elas na vida de outros com quem você sequer convive. Talvez seja esse tipo de oração que você tenha feito nesses últimos tempos. Talvez seja essa a tentação do seu coração, buscar esses caminhos porque aparentemente eles são mais interessantes e definitivamente resolutos. No entanto, não é isso que Abacuque pede a Deus. Diante de uma nação que está mergulhada na prostituição, diante de uma nação que está mergulhada em uma religião corrompida, diante de uma nação que tem governos ímpios, diante de uma nação que está imersa numa justiça torcida, o que é que Abacuque clama ao Senhor? Ele pede ao Senhor, diante daquilo que ele tem ouvido, que o Senhor avive a sua obra, e que no decorrer dos anos o Senhor torne a sua obra conhecida. O que é que nós precisamos clamar com todas as forças de nosso coração? O que o Espírito Santo espera que nós façamos com todas as nossas energias, diante do cenário que nós estamos vivendo, que o mundo enfrenta e essa nação passa? Deus deseja que nós abandonemos as nossas ideologias. Deus deseja que nós coloquemos de lado as nossas armas. Deus deseja que nós negligenciemos de uma vez por todas as nossas paixões, porque elas têm se tornado em nossos ídolos. E Deus deseja que nós olhemos para o céu e clamemos com toda a sinceridade de nossa alma: sopre ventos de avivamento e avive a sua obra, pois somente um avivamento é a solução que este país precisa. Amém, igreja? Não, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em pessoas. Pessoas vieram, pessoas foram e as coisas continuam completamente perdidas. A nossa esperança está em Cristo, e somente Cristo pode mudar a realidade daquilo que nós estamos vendo. Mas então o que nós precisamos buscar? Nós precisamos clamar: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva, Senhor, o teu povo. Faz a tua obra conhecida, faz o teu evangelho proclamado, e diante da tua ira, Senhor, lembra-te que tu também és misericordioso. E diante da devastação, Senhor, mostra-nos a tua glória que cobre os céus e inunda toda a terra, e enche a terra do teu louvor. Irmãos, nós precisamos disso com urgência, nós precisamos disso com celeridade, nós precisamos disso profundamente, de maneira intensa. Deus deseja que nós busquemos avivamento. Mas o que é que nós estamos procurando? O que é que nós estamos pedindo a Deus? O que é que nós temos perseguido? Quando você termina de ouvir os noticiários na sua casa, qual é a sua oração? Depois que você lê suas postagens nas redes sociais, que tipo de sentimento enche sua alma? Depois que você conversa com pessoas e você vê as estatísticas, as previsões e aquilo em que o mundo está mergulhado, e este país sobretudo, o que é que você pede a Deus? Abacuque pediu um avivamento, pois foi um avivamento que livrou a Inglaterra dos efeitos catastróficos que invadiram a França por meio da Revolução Francesa. Enquanto a França mergulhava no caos completo e total, decapitando reis, destruindo templos, saqueando igrejas, matando sacerdotes, enquanto a França estava mergulhada em um profundo colapso, no mesmo período de tempo, do outro lado, a Inglaterra experimentava um poderoso avivamento.
E todos os sociólogos e historiadores concordam unanimemente que aquilo foi a razão para que o país de Gales fosse liberto das influências que aquela teologia iluminista trazia sobre o mundo. Do que é que nós precisamos? Nós não precisamos de mais teorias, nós não precisamos mais de ideologias, nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos ter fidelidade à palavra de Deus, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e entender que esse chão não pertence a um grupo específico de quem quer que seja, esse chão pertence ao Criador e nele Ele colocou uma igreja para proclamar o caminho do céu. É disso que nós precisamos. É isso que nós temos que buscar. Aviva, Senhor, aviva a tua obra. Mas pastor, diz o último censo religioso que este amado torrão tem mais de 46 milhões de cristãos. Temos a maior bancada evangélica da história do Brasil. Mas a imundície continua correndo nos corredores de Brasília. E eu vi com os meus próprios olhos. Eu entrei na caverna do dragão. Ainda bem que eu não vi ele. Mas eu vi uns secretários. Sim. A igreja do Brasil? A igreja do Brasil mercadeja a fé. A igreja do Brasil está com pastores expostos nas redes sociais, nos jornais, pegos em adultério, em fornicação, em escândalos financeiros. A igreja do Brasil experimenta taxas elevadíssimas de divórcio, fornicação. A igreja do Brasil está vendida a coaches, a ideólogos e a indivíduos que têm feito qualquer coisa, menos pregar o evangelho. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um povo que ame a cruz e que ame a genuína palavra do Senhor. Nós precisamos buscar isso. O que é que Abacuque pede? Sopra, Senhor, um vento de avivamento. O que é que nós temos que orar hoje? Sopra, Senhor, um avivamento sobre este país. Levanta homens, não para fazer zoada, mas para proclamar o caminho do arrependimento. Levanta homens, não para se projetarem, para se promoverem, para venderem seus cursos, para venderem seus blocos de pensamento. Levanta homens descompromissados com o mundo e comprometidos com o céu. É disso que nós precisamos. E é por isso que nós temos que orar. O salmista vai dizer no Salmo 85, verso 6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. O que é que nós temos que buscar? Nós temos que buscar o que está escrito em Lamentações, capítulo 5, verso 21. E lá em Lamentações, capítulo 5, verso 21, o profeta disse, depois da devastação, que o Senhor disse a Abacuque que iria fazer. Nós estamos lendo em Lamentações 5, 21, as consequências do que Deus disse a Abacuque que faria em Israel. E aí então Jeremias, ele vai dizer, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Aí ele pede, renova nossos dias como antes. A expressão hebraica é parecidíssima com Abacuque. É como se ele dissesse, Senhor, nos converte a ti, nós seremos verdadeiramente convertidos. E traz sobre nós um avivamento para voltarmos a ser o povo que nós éramos antes. E que povo que nós éramos antes? Nós éramos o povo que não negligenciava o culto de oração. Nós éramos o povo que lia a Bíblia, tinha amor pela Bíblia. E nossas Bíblias não eram luxuosas e não tinha tantas Bíblias comentadas. Muito mal nós tínhamos uma versão Almeida e corrigida, lindo e rico, sua bexiga, mas a gente lia ela com satisfação. Nós éramos o povo que saía pelas ruas sem vergonha de pregar o Evangelho e proclamar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós éramos o povo que não tínhamos templos luxuosos, nossos templos eram simples, nosso som era precário, nossos pregadores não eram lá tão intelectuais, mas eles tinham graça e poder de Deus. Nós éramos a igreja que influenciava pela diferença e não se assemelhava comungando com o pecado. Nós éramos um povo relevante, mesmo quando minoritariamente sofríamos as pressões deste mundo mau e caído, mas nós éramos um povo que temia a Deus e sabia que ia para o céu. E hoje, se eu anunciar uma quinta-feira da vitória, você não perde ela de jeito nenhum.
Se eu lhe prometer quinta-feira que você vai entrar aqui aleijado e sair andando, se eu lhe prometer quinta-feira a cura da sua doença, se eu lhe prometer quinta-feira a resolução de todos os seus problemas, se eu lhe prometer que na quinta-feira a sua vida muda para melhor, você será o primeiro a chegar aqui nesse templo. Mas a única coisa que eu posso dizer a você é: venha buscar a Deus, porque a porta da graça uma hora vai fechar. Amém, igreja? A lapada vai lá e vem cá e todo mundo fica satisfeito. O que Abacuque está pedindo ao Senhor? Aviva, Senhor, aviva, renova, enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com a tua graça. Faz, Senhor, de fato, sermos um povo que brilha no mundo e que é sal da terra. É isso que Deus quer de nós. Mas não apenas isso, Ele busca o avivamento. Olha o que diz no verso 4 e 6. O seu resplendor, está descrevendo Deus, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Primeiro ele pede avivamento, ele busca avivamento, mas ele sabe o que ouviu no capítulo 2 e no capítulo 1. Aí o que ele agora fala para nós? O juízo de Deus, ele virá, mas o juízo de Deus revela a sua glória sobre as nações. O juízo de Deus revela quem Deus é para os ouvidos que se taparam, não querendo ouvir a pregação das boas novas. O juízo de Deus revela quem Deus é para aqueles que deram as costas à graça oferecida misericordiosamente àqueles que careciam de salvação. O juízo de Deus exalta o próprio Deus. E é por isso que ele está dizendo: o seu resplendor é como luz, raios vêm das suas mãos, diante dele vai a peste e a pestilência. Nós vimos milhões de seres humanos morrerem em um curtíssimo espaço de tempo. Nós assistíamos centenas, dezenas de pessoas morrerem por dia ao redor do mundo inteiro. Nós vimos hospitais superlotados e não importava o quanto você tivesse no banco e nem que sobrenome você tivesse, o seu dinheiro era incapaz de lhe comprar oxigênio e abastecer os seus pulmões. Nós vimos governos entrarem em crise, poderosos ficarem confusos, instabilidade se espalhar em todo o globo. Nós ficamos trancados dentro da nossa casa, nós éramos impedidos de sair às ruas, nós não podíamos sentar à mesa com as pessoas que nós amávamos. E quando tudo isso passou, como que nós estamos? Continuamos mergulhados na senda do pecado, porque sofrimento não muda ninguém. Então o que Abacuque diz? O juízo de Deus revela o poder de Deus, revela a glória de Deus, revela como Ele é tremendo. E aí se cumpre a palavra: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, o que quer dizer terrível coisa? Misericórdia. Olhe, deve ser um tirinete feio, viu? Terrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. Aí Abacuque está descrevendo esse Deus exercendo juízo sobre as nações, esse Deus exercendo juízo sobre a terra. Ele para e os montes tremem. Ele para e a sua luz ofusca a luz do próprio sol. Ele para e os poderes do mundo se curvam diante dele, porque acima dele não há ninguém. E ele vai exercer juízo. Vai, irmãos, Deus exercerá juízo. Sim, não importa de quem você gosta, quem você não gosta, não importa a minha opinião e a sua. Deus julgará este mundo, e Deus julgará esse povo que tem se afastado dos seus princípios. Nosso país vive uma crise moral absurda. Nosso país está mergulhado em uma profunda escuridão.
Nosso país continua sendo um país com maior quantidade de aborto no mundo. Nosso país continua numa altíssima posição em níveis de corrupção. Nosso país continua tendo gente na miséria, na fome. Nosso país continua tendo gente que enriquece ilicitamente. Nosso país continua tendo gente que torce a verdade. Nosso país tem juízes que torcem a justiça. Nosso país tem governos que buscam seus próprios interesses. O nosso país está moralmente caído, corrompido, e Deus exercerá juízo sobre essa nação. Por quê, pastor? Porque é isso que ele está dizendo. E o juízo de Deus revela a glória de Deus, revela o poder de Deus. Aí eu me lembro de uma preciosa verdade afirmada por Abraham Kuyper. Foi primeiro-ministro holandês, ministro do evangelho também. E Abraham Kuyper disse: não há 1 centímetro, escute bem, viu? Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: isso é meu. Esta nação pertence a Deus. Minha vida, minha casa, sua casa, minha família, sua família, meu sopro de vida, o seu sopro de vida, tudo está nas mãos do eterno Jeová. Não existe nada que Jesus não reclame como seu. Não existe nada que Jesus não afirme que não pertença a Ele. E é por isso que lá em Daniel capítulo 2, verso 21, o profeta disse: não há, aliás, Ele é quem muda o tempo, as estações, Ele remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem é que faz isso? Deus. Porque Ele tem controle sobre tudo. E o juízo de Deus está vindo. E o juízo de Deus já está em curso. E o juízo de Deus está sendo aplicado. E o que é que nós estamos fazendo? E o que é que nós estamos fazendo? Ele continua descrevendo o Senhor. Olha o verso 8 até o 12. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que tu andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com os rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Ele está falando de tsunamis, ondas gigantescas. Elas não se levantam à toa, elas se levantam obedecendo à voz do Criador. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. Ele está descrevendo Deus em um cenário de batalha. Ele está descrevendo Deus em um cenário bélico, de guerra. É o Senhor indo para a batalha. E por onde Ele passa, absolutamente tudo se espanta diante do seu poder. Por onde Ele marcha, absolutamente tudo contempla a sua grandeza. A expressão hebraica é que quando Ele diz: o Senhor passa com as suas carruagens, como que fendendo os rios, é como se Ele imaginasse Deus passando em uma carruagem, e o peso da sua carruagem demarcando o curso dos rios que correm por esse planeta. Ele imagina Deus com a sua grandeza, com o seu poder e com a sua glória, a ponto do próprio sol e da própria lua se paralisarem diante dele, e o próprio sol ser ofuscado pela luz que vem da sua face. Você consegue olhar para o sol na hora mais amena do dia? Você consegue contemplar o sol a olho nu? Você não suporta olhá-lo diretamente, pois a Bíblia está dizendo que a luz que vem do rosto do Criador é mais potente do que a luz que emana do sol. A Bíblia está dizendo que o Criador, quando os montes mais altos
quando o Everest olha para ele, ele se contorce como uma insignificante coisa pequenina diante da imensidão do seu Criador. O que Abacuque está afirmando? Ele está afirmando que Deus vai para a batalha. Mas que Deus é esse que vai para a batalha? Não é os deuses falsos dos caldeus, não é os deuses falsos dos babilônios, não é o Deus falso dos assírios, não é os deuses falsos dos egípcios, dos gregos ou dos romanos, não é um Deus falso que é perecível e falível, não. Que Deus é esse que está indo para a guerra? É um Deus que controla céu e terra, é um Deus que domina os mares, é um Deus que determinou o curso dos rios, é um Deus que plantou as matas, é o Deus que criou as criaturas, é o Deus que colocou os enxames de peixes no oceano, é o Deus que formou minha vida, formou a sua vida, é o Deus que nos conhece antes da fundação do mundo e já sabia o nosso nome, de quem nós nasceríamos e quem nós vamos trazer ao mundo. Este Deus que vai para a batalha é um Deus que simplesmente não pode ser vencido, porque Ele sempre foi vencedor. É nesse Deus que a minha esperança está firmada. É neste Deus que a minha alma descansa. Este Deus que por onde passa, deixa as marcas impolutas da sua presença. E é por isso que a Escritura diz: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas preste atenção aqui, não é somente os joelhos dos santos, não é somente os joelhos dos salvos, não é somente os joelhos dos arrependidos. Quando Ele vier naquele grande e glorioso dia, os poderosos quererão fugir, não conseguirão, e eles terão que se dobrar. Sim, estes homens que se não dobram para ninguém, estes homens que se acham indestrutíveis, esses homens poderosos que se acham inabaláveis, estes homens terão que dobrar seus joelhos, e olhando para a face de Jesus Cristo, terão que afirmar que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso e Ele reina para todos sempre. Eles terão que se curvar, eles terão que se prostrar, eles terão que abnegar a si mesmo em detrimento do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Você compreende? Deus salvará o seu povo no dia mau, porque nós cantamos aqui: Ele continua sendo bom. E Ele é bom o tempo todo. Jamais Ele esquecerá do seu povo. Ele cuidará do seu povo. O mesmo Deus está dizendo a Abacuque: eu vou punir essa nação. É o Deus que dirá a Abacuque: eu preservarei o justo, porque o justo vive pela fé. Você tem medo do amanhã? Eu não tenho. Você se preocupa com o que vai acontecer amanhã? Eu não me preocupo. Eu confio no Deus que me protege e me guarda. E Ele está cuidando de tudo. E Ele controla tudo. E Ele governa tudo. Mas e os homens? Os homens vivem cercados de especulações. Os homens vivem atrás de elementos que lhe tragam algum tipo de sensação de segurança. Os homens querem estabilidade, os homens querem previsibilidade, os homens querem se sentir confortáveis. Levianos homens, enganosos homens, eles não têm controle sobre a própria vida. Eles vão dormir e não sabem nem se vão acordar no outro dia. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre, se ele vive na choupana ou no palácio, se ele anda a pé ou num carro conversível de luxo. Não importa se a casa dele só conta com a proteção divina ou se ele está cercado por uma fortaleza e um batalhão que lhe proteja. Não interessa qual é o seu sobrenome, sua postura, nem sua posição social. Quando a morte for atrás dele, ninguém poderá livrá-lo. E você confia em você mesmo? Em quem nós estamos depositando nossa confiança? Abacuque vai dizer, verso 13: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Sabe qual é a ideia aqui de Abacuque? Sabe qual é a ideia de Abacuque aqui? É daquele indivíduo que nas ocultas, longe da vista de todos, trama como esfolar aquele que já vive em miséria. Trama
como tirar o pouco que alguém já tem. Sabe como é que nós chamamos isso no português contemporâneo? Corrupção. Porque tem muita gente ficando rica, para que outros fiquem cada vez mais pobres. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem mais diz buscar justiça é que promove injustiça. Quem mais fala em erradicar miséria é quem mais espalha miséria. E aí o profeta está dizendo que esse tipo de gente se encontrará com o juiz dos juízes e não poderá escapar do seu julgamento. Não. Olha só, ele continua: marchas com os teus cavalos pelo mar e pelas massas de grandes águas. A ideia aqui é de nações, de povos. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. É a mesma coisa que diz Davi no seu salmo. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que Abacuque está dizendo? O Senhor disse: eu vou levantar uma nação estrangeira, e essa nação vai pisar vocês sem uma misericórdia sequer. Ele está falando dos babilônios que viriam. Os assírios já tinham destruído o reino do norte, aliás, do sul, e agora só restava Judá, ou é o contrário, sei lá, né? Sei que Israel já tinha ido embora, só ficou Judá. E agora o Senhor está dizendo: eu vou levantar a Babilônia, e ela vai vir atrás de vocês, e ela vai cercar vocês. E se você quiser saber o desfecho da história, leia o livro de Lamentações de Jeremias, e você vai ver que lá em Lamentações, Nabucodonosor marcha com seu exército, cerca Jerusalém, e o cerco dura 2 anos. E diz o livro de Lamentações que não entra ninguém, não sai ninguém, e a fome começa a crescer dentro da cidade, e as pessoas começam a passar necessidades. Nabucodonosor não permitia que eles enterrassem os seus mortos, então eles apodreciam nos montes, nas ruas. Imagine a fedentina, imagine esse cenário. E diz o livro de Lamentações que algo terrível acontece. Os pais começam a comer seus próprios filhos. Aí você pensa comigo: que Deus é esse? Que justiça é essa? Que terrível coisa é essa? Não, esse mesmo povo, livremente, espontaneamente, pegava seus filhos e levava diante de um Deus, um falso Deus, chamado Moloque. E essa estátua ficava em cima de uma grande fornalha, e eles aqueciam aquela fornalha, e ela era feita de bronze. Aquela fornalha tornava-se uma frigideira a céu aberto. E sabe o que as mulheres judias faziam? E os homens judeus faziam? Eles pegavam os seus filhos, os seus bebezinhos, e levavam para essa falsa divindade chamada Moloque, e colocavam suas crianças vivas nas mãos de Moloque, e eles fritavam seus filhos vivos. E eles faziam isso espontaneamente. O juízo de Deus não é demais, demais é o pecado que nós trazemos em nosso coração. A justiça de Deus não erra, nós é que somos errados desde o ventre de nossas mães. Tamanha era a maldade desse povo. Aí Deus disse a Abacuque: eu vou puni-los. E Jeremias verá a punição do Senhor. Hoje Moloque continua ceifando crianças do mesmo jeito, não mais com uma estátua de bronze em cima de uma fornalha, mas em clínicas de aborto, em campanhas públicas de aborto, em programas bancados por recursos públicos para financiar e incentivar o tipo de coisa terrível que é matar um inocente no ventre de sua mãe. E um verdadeiro crente nunca irá concordar com isso, nunca irá aplaudir isso, se revoltará com isso e dirá o que disse o profeta: só para avivamento, Senhor, para que uma mulher não opte pela matar o seu filho, mas ela busque a tua face. Amém, igreja? E essa batalha é fácil? É não. Na Inglaterra, no país que foi livre da revolução pelo avivamento, na Inglaterra, pessoas são processadas somente por orar na frente de uma clínica de aborto. Respondem processo e vão presas. Você não concorda com isso. Se você ama Jesus Cristo, isso é inadmissível para você.
Nada, absolutamente nada, justifica matar uma criança na barriga da sua mãe. Se você não quer criar, seja pelo motivo que for, existe uma multidão de mulheres que dariam qualquer coisa para pegar esse bebê no braço e levar para casa. Então não faça isso, não concorde com isso, não aplauda isso, não incentive isso, não ache isso bonito. Clame a misericórdia de Deus. É isso que acontece aqui. O Senhor está vindo e Ele está olhando. Aí o seu ser, aí o que Ele diz? Eu vou aguardar em silêncio. Por quê? A nação que irá vir sobre nós, ela não passará ilesa da justiça do Senhor. O Senhor também destruirá aquela nação. O que é que fica claro aqui? Os homens maus, eles estão cumprindo um propósito soberano de Deus. Isso me faz ter paz, porque os homens maus da terra, eles não estão fazendo o que querem, eles estão fazendo o que Deus está permitindo. Aí por que Deus está permitindo? Não sei. Eu só sei que, como disse Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e eu sei que tudo vai terminar bem. Amém, igreja? Entendi. Eu vou esperar em silêncio. Mas então o que eu faço? O que eu faço? Nós estamos numa paranoica tão grande, nós estamos numa neurose tão grande, que nós estamos perdendo a capacidade de avaliar as coisas com lucidez. Com lucidez. Entende? Vamos jogar o beabá como tem que ser. O que é que a igreja faz pelo governo que nós temos? Ora por ele, dia e noite, para que Deus abençoe aquele que dirige a nação. Se a justiça está sendo torcida, o que é que a igreja faz? A igreja ora para que o justo juiz traga justiça sobre o juiz que é mau. Meu irmão, nós estamos num país, e eu que não estou defendendo ninguém, nem levantando causa de ninguém, nós estamos num país que, se você arrancar um pedaço de pé, um pedaço de casca de uma planta qualquer lá no meio da Amazônia, você vai ficar anos na cadeia. Mas você rouba bilhões e você sai pela porta da frente como se nada tivesse acontecido com você. Nós estamos num país que uma pessoa risca uma estátua e vai passar 14 anos preso, no mesmo país que uma pessoa rouba bilhões de aposentados e pensionistas e absolutamente nada vai acontecer com essa pessoa. Você acha que isso é justiça? Não, isso não é justiça. Isso não é justiça para a esquerda, isso não é justiça para a direita, isso não é justiça para ninguém. Nós precisamos pedir a Deus que nos traga lucidez. E a gente pare de idolatrar pessoas dentro do nosso coração. Se Bolsonaro é o seu ídolo, destrua ele hoje. Se Lula é o seu ídolo, destrua ele hoje. Coloque no centro da sua vida, única e exclusivamente, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. E acabou-se. Aí essas querelas você resolve no ano que vem. Se comportando feito crente, viu? Porque tem um bocado de gente que agiu só a graça de Deus. Minha memória é boa. Eu conheço crente que não pisou na igreja. Não pisou na igreja. Agora por aí, meu filho era em cima de moto, levantando bandeira, fazendo o diabo a quatro aí. Eu vou mudar o país. Não sabe nem o que orar. Quantas vezes você orou? Na sua rede social você é um leão feroz. Mas no culto você não pisa aqui para buscar a Deus. Não, irmãos. Não. Esses dias alguém ficou chocada. Eu sei que vai me assistir. É para você o meu recado. Estou chocada. Por quê? Porque o pastor vestiu vermelho. Ficou chocada, decepcionada. Oh meu Deus, vou até beber água. Acabou a água daqui. Eu visto a cor que eu quiser. Quem comprou fui eu, com meu dinheiro. Amém, irmãos? Meu Deus. Nas eleições municipais, eu saí com uma camisa laranja. Aí você vota em fulano? Eu voto em ninguém.
Aí no outro dia eu saí com um amarelo, você vota em ciclano, eu não voto em ninguém, eu vou andar de preto agora. É porque se eu andar de branco, vão dizer que eu sou xangozeiro. E podem falar dele, né? Porque está dando uma confusão. Não! Que loucura é essa? Que confusão é essa? Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ilumina a sua mente. E faz de você uma pessoa inteligente. E Deus te dá o que não dá a muitas pessoas. Deus te dá sabedoria. Mas aí virou essa loucura. E eu tenho que responder mensagens por aquilo que eu posto nas minhas redes particulares. Você posta o que você quiser no seu Instagram, eu posto o que eu quiser no meu. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Você vota em quem você quiser, não tem nada a ver com isso. Vamos ter lucidez. Você não veio num culto bolsonarista só porque tem bandeiras do Brasil aqui, não. Você veio num culto louvar a Deus, que é Senhor soberano do Brasil. Pronto, foi isso que eu vim fazer aqui. Se você veio com outra intenção, o problema é seu. E não me aperrei não, senão eu vou andar de vermelho o tempo inteiro. Lá na América é o outro lado. Você não estuda? Mas então o que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha o que é que diz, olha o que é que o profeta diz. Diante do caos. Você está feliz com esse país? Eu não estou. Você está feliz com as circunstâncias? Eu não estou. Você está feliz com a realidade? Eu não estou. E aqui eu não estou discutindo nem apontando ninguém. Sem hipocrisia nenhuma. Eu estou em cima do púlpito. Eu oro pela minha nação. E eu oro por quem preside a minha nação. E a oração que eu faço é: Deus, dê sabedoria. E ilumina essa mente. Porque eu estou no barco e o piloto é ele. E se bater na rocha eu afundo que eu não sei nem nadar. Eu não tenho dólar no estrangeiro não. Se o negócio quebrar eu estou quebrado também. Depois eu tenho que saber como é que faz isso aí. Está entendendo? Diante de tudo isso, o que é que eu faço? Eu faço o que o profeta faz. Ele tem como mudar o que vai acontecer? Não. Ele tem controle com mais circunstâncias? Não tem. O juízo vem e ele não tem o que fazer. Deus diz que vai fazer, Deus vai fazer. Então o que é que ele faz? Ele profere uma das passagens mais lindas de todas as Escrituras. E de uma forma profunda, acalentadora e poética. Ele diz uma verdade, que tem que ser a verdade do meu coração e do seu. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Você entende o que ele está dizendo aqui? Ainda que a minha figueira não dê flores, se ela não dá flores é porque ela não vai dar fruto. E se eu chegar lá na época da colheita e não tiver frutos, ou se tiver frutos, mas o produto dessa oliveira seja de péssima qualidade e eu tenha prejuízos, ou quem sabe, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas, as minhas ovelhas, no meu aprisco forem roubadas, arrebatadas, e o meu gado, lá no curral, os meus gados já não existam, o que é que eu vou fazer diante disso? Diante das percas, diante dos prejuízos, diante das frustrações, diante das dificuldades, diante das angústias, diante do sofrimento, diante da despensa vazia, diante do salário curto, diante do caos, diante dos problemas, diante do carro que não liga na porta de casa, o que é que eu vou fazer? Estou falando de mim. Eu não vou chutar a roda que vai resolver quebrar meu dedo. Vontade dá, mas não vou. O que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer quando receber a notícia que teu patrão te demitiu? O que é que você vai fazer quando receber o diagnóstico da tua doença? O que é que você vai fazer quando os teus investimentos derem errado? O que é que tu vai fazer quando as coisas começarem a fugir do teu controle? O profeta então diz: eu todavia, eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Eu me exulto no Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor, o meu coração se encherá de esperança, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça. E como é que a corça anda? Ela não anda, ela salta, e ela salta por cima das águas, e Ele me faz andar altaneiramente. O que é que Abacuque está dizendo diante do caos, diante da crise, diante da fome, diante da miséria, diante da doença, diante dos problemas, diante dos conflitos?
nós vamos abrir a boca para louvar a Deus, nós vamos cantar um salmo e exaltar ao Senhor e envergonhar o diabo, nós vamos bendizer aquele que nos deu vida, nós vamos exaltar aquele que nunca deixou faltar o pão na nossa mesa, nós vamos cantar para aquele que nos protegeu até o dia de hoje, nós vamos engrandecer aquele que é nosso Deus e jamais nos desamparará. Bendito seja o Senhor. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos juntar em grandes celebrações, nós vamos bendizê-lo, nós vamos exaltá-lo, nós vamos louvar para Ele. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo, porque Ele mantém o domínio de tudo, e não acontece absolutamente nada que a sua mão não queira. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos deixar o ódio crescer no nosso coração, nós não vamos deixar as mágoas invadirem nossa alma, nós não vamos deixar as insatisfações determinarem o nosso discurso. Nós vamos abrir a boca para exaltar o nosso Deus, porque Ele é bom, maravilhosamente bom. Portanto, meu irmão, quando você quiser chorar, cante um hino de louvor a Deus. Quando você sentir medo, dobre os seus joelhos em oração. Quando você se sentir angustiado, leia as Sagradas Escrituras. Quando você se sentir perdido, busque a direção que vem do Espírito Santo. Quando se passar na sua cabeça a possibilidade de desistir, lembre, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos para o alvo. Quando você perder tudo, lembre que tudo para você é Jesus e ninguém pode arrancá-lo de suas mãos. Quando a noite for escura e os seus pés e os seus punhos estiverem algemados e você se sentir desesperançado, cante, louve e exalte ao Senhor. As correntes se abrirão, as cadeias ruirão e você verá a glória temível do seu Deus. É isso que você vai fazer, porque Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Porque em Romanos capítulo 8, verso 28, ele também disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, tudo na sua vida está obedecendo um plano perfeito que Deus determinou, e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Você entende isso? Os dias bons estão nos planos de Deus, os dias maus também estão nos planos de Deus. Os momentos felizes Ele planejou, e as horas difíceis Ele permitiu. Mas Ele disse a mim e a você: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei com você todos os dias. Eu estarei com você todos os dias. Quando você receber a notícia da doença, eu estou com você. Quando o RH te chamar e for a tua demissão, eu estou com você. Quando sua família parecer desestruturada, eu estou com você. Quando as coisas parecerem fugir do controle, eu estou com você. Quando você olhar e não ver uma luz no fim do túnel, saiba, eu sou a luz que ilumina seu caminho, eu estou com você. E quando você achar que não tem mais como escapar da situação na qual você está, lembre-se, eu sou o seu refúgio forte, a sua fortaleza. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, irmãos. Nosso país enfrenta muitos desafios, mas do que ele mais precisa é de Jesus Cristo. Não são de homens. Se você confia neles, as suas esperanças serão frustradas. Confia em Deus. Deus não desamparará você. Entende isso? Compreende isso? O Senhor não dormita, não tosqueneja. O Senhor é o Deus eterno no qual nossas vidas estão seguras nas suas mãos. E é por isso que Abacuque vai dizer: eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Ter fé, irmão, não é determinar que as coisas boas aconteçam e elas têm que acontecer. Ter fé é confiar que tudo vai bem, mesmo quando os dias forem difíceis. É ter fé no Senhor, é confiar no Senhor,
é amar o Senhor sobre todas as coisas. A alegria do cristão não depende da calmaria da vida, mas da presença do Deus que reina em meio ao caos. Eu não sei o que vai acontecer no futuro desse país. Eu só sei que o plano de Deus vai se cumprir. E no meio do caos, Ele reina imponentemente sobre o trono. E a minha vida e a sua vida está segura nas mãos do eterno Criador. Eu não boto minha esperança em homens. Eu boto a minha esperança em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia. Senhor, olha para nós. Olha para a nossa nação. Há uma gigantesca multidão que se declara Teu povo. Mas são pessoas que muitas vezes continuam levando a vida de forma dissoluta. Nossas igrejas estão estampadas nos jornais por causa de escândalos, de corrupção. Pastores expostos, tendo seus pecados expostos. A religião no Brasil está corrompida, Senhor. Senhor, não pode ser justiça o que nós estamos vendo. Não parece razoável o que nós estamos assistindo. Os dias são maus, Senhor. Existe muita gente, Senhor, padecendo. Muitas famílias que nesse momento, a essa hora do dia, não puderam sentar-se à mesa para fazer uma única refeição. Existe fome, existe pobreza, existe desigualdade. Senhor, a imensa maioria do nosso povo só quer ter a oportunidade de levantar de manhã e ir em busca de granjear o seu pão, de voltar para casa e trazer o seu sustento para a sua casa, honrar seus compromissos com dignidade. Mas até isso está sendo tirado de nós, Senhor. E nessa disputa de pensamentos e de posicionamentos, o fato é que uma gigantesca multidão de pessoas tem sofrido e tem amargado profundamente. Querido Deus, nesse momento nós clamamos mais uma vez, olhando para o nosso país, e nós te pedimos, Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja. Não adianta nós nos indignarmos com as injustiças do mundo, se em nosso meio a injustiça continua acontecendo. Não adianta, Senhor, nós ficarmos tristes com a corrupção, com a desigualdade, com os pecados daqueles que governam sobre nós, se em nosso meio reproduzimos o mesmo comportamento. Nos converte, Senhor, nos converte dos nossos maus caminhos, nos converte das nossas iniquidades, nos converte das nossas impiedades. Senhor, sopra um poderoso avivamento. Nós amamos esse país, Senhor, e nós te pedimos, abençoa o nosso governo, dá sabedoria ao nosso presidente, aos nossos parlamentares. Senhor, faça haver paz. Este culto foi aberto com essa verdade bíblica. Nós oramos pela paz da nossa pátria, nós oramos pela paz da nossa nação. Nós queremos ser uma terra livre, uma terra próspera, uma terra rica, uma terra feliz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos essa igreja que acolhe com amor, mas proclama as verdades com autoridade. Senhor, levanta homens e levanta mulheres piedosos, tementes, comprometidos acima de tudo
não com uma sigla partidária, mas com o teu evangelho, com o teu reino. Ó Espírito Santo, se aqui no nosso meio a crise tem batido em nossa porta, visita teu povo nesse instante. A tua palavra diz: eu já fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Nós não temos a quem recorrer, Senhor. Tu és o nosso amparo forte, e é por isso que nós pedimos: cuida de nós, Senhor. Cuida das nossas famílias, cuida dos nossos lares, faz justiça, socorre o necessitado, traz o pão à mesa do faminto, traz liberdade ao cativo, traz restauração ao perdido. Senhor, muda a realidade dessa nação, nos dá alegria de vermos verdadeiras conversões, genuína transformação. Senhor, nós queremos ver presídios se esvaziando por homens que estão sendo transformados pelo Evangelho. Nós queremos ver os hospitais se esvaziando por pessoas que estão sendo curadas pela Tua mão poderosa. Nós queremos ver uma sociedade justa, uma sociedade equitativa. Bem, Senhor, isso é possível. Se o Senhor fizer, isso é possível. Então nós te pedimos, Senhor, sopra Teu Espírito sobre esse país. Sopra, Espírito Santo, sopra. A começar de nós, muda nosso coração, muda nossa alma, Senhor, muda nossa vida. É isso que nós pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.